hora do Super Debate Tupi, hoje especial, mais uma exclusiva do secretário de Polícia Civil do Rio, Alan Turnovski, que ele esteve há um ano conosco aqui, quando começava os seus trabalhos à frente da sua secretaria, e agora, completando o ano, vem para cá para conversar com a gente o que andou, o que não andou, como é que estão as coisas. Secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite para mais essa conversa. Eu sei quão valioso é o seu tempo e concorrido e disputado é. Então vamos agora saber como andam as coisas na Polícia Civil do Rio com o secretário que está conosco. Programa Francisco Barbosa, Super Debate Tupi, exclusivo. Já adiantamos já no programa da Isabelle Benito, na chamada de que teríamos novidades sobre o caso dos meninos desaparecidos em Belford Roxo, 3 meninos que saíram para brincar e não voltaram mais, né? Mas esse assunto eu vou deixar para daqui a pouco, porque eu quero começar com um assunto com o qual nós terminamos nosso primeiro papo. Secretário Alan Turnovski, muito bom dia. Bom dia, Francisco Barbosa. Bom dia, ouvintes da Tupi. É um prazer enorme poder voltar aqui um ano depois, prestar contas da nossa administração, dos nossos trabalhos que foram realizados. Então, estamos aqui à disposição e agradecendo a oportunidade de ser ouvido. Secretário, nós terminamos nosso papo há um ano falando das milícias, que é, e eu repito aqui, para mim, o maior flagelo, o maior crime que se comete, não só contra o Rio de Janeiro, mas contra o Rio, mais notadamente, em toda a história fluminense e carioca, né? As milícias, tipo assim, quando você acha que não pode piorar, eles conseguiram piorar uma situação de sequestro. Eu chamo de sequestro do cidadão. Eles sequestram, né, a cidadania de quem está sob o seu território. Como é que está essa história? Me conta aí. Daqui a pouco eu quero falar de furto de cabo, que também acabou rodando para a sua secretaria, mas como é que está a situação das milícias depois da morte do Eco? Foi preso o Macaquinho, que era um braço importantíssimo. Conta para as pessoas como é que está essa história, secretário, por favor. A questão das milícias era uma missão dada pelo governador Cláudio Castro para que a gente combatesse a milícia como prioridade no estado do Rio de Janeiro. Foi criada então uma força-tarefa da Polícia Civil, que nós temos toda a Polícia Civil, todos os departamentos trabalham nesse combate. Como é que se combate crime organizado? Por duas frentes. Primeiro, buscando interromper o fluxo financeiro da organização criminosa. Então, em cima disso, nós temos hoje mais de 2 bilhões em prejuízo aos milicianos no Rio de Janeiro. Nós temos comércios fechados, gatonetes retiradas, enfim, todo o fluxo financeiro apreendido pelo Departamento de Lavagem de Dinheiro, retirando de circulação o dinheiro dos milicianos. Por sua vez, a gente evolui no sentido de que não basta retirar o dinheiro, nós temos que prender a liderança da milícia para que ela não sirva de exemplo, que ela não seja uma referência das comunidades. E aí a gente conseguiu, nesse um ano, a prisão de um dos maiores milicianos que estava há anos soltos, conhecido como Eco, que acabou tentando reagindo dentro quando estava sendo levado preso, tentando pegar a arma de uma policial feminina e acabou alvejado e faleceu. E a prisão também de um segundo membro, do segundo chefe dessa milícia, que foi o Macaquinho. Esse aí não reagiu e se não teve uma ação contra os policiais, foi preso sem que a gente precisasse disparar nenhum tiro. Em ambas as ocasiões foi um trabalho calcado em cima de inteligência, de informações que a gente pegou. Nós trabalhamos a investigação, colocamos todos os equipamentos que o Estado está adquirindo para tentar a captura sem necessidade de confronto. E, por fim, fizemos a ação que foi proveitosa e exitosa com a prisão desses 2 milicianos. Então, hoje, é um plano de governo que está a gente tem aí algumas outras chefias para serem presas, mas está, assim, desarticulando a milícia. Agora, a gente tem que deixar claro, Francisco Barbosa, que o tráfico e a milícia hoje trabalham de forma muito parecida. Antes, a gente falava que o traficante, ele dominava um território para traficar.
Ele fazia o bem ali naquela comunidade e a intenção dele era só vender a droga. Hoje não. Hoje ele trafica para dominar. Ele usa o armamento do tráfico, seus soldados do tráfico, para impor àquela comunidade, da mesma forma que a milícia, a cobrança de taxas. Seja de gás, seja de transporte alternativo, seja de gatonete e todos os serviços que ele possa ganhar dinheiro. Hoje, eu afirmo para você que em algumas localidades, o dinheiro conseguido pelo tráfico de drogas com a venda das drogas é menor do que com os serviços. Então, milícia e tráfico hoje aprenderam a roubar da população mais humilde, através da cobrança de serviços, o dinheiro que, em tese, poderia estar sendo usado para a própria família deles. Então, o combate se expande, então, não só a essa brigada da Polícia Civil voltada para a milícia, já que o traficante está com um comportamento de miliciano, virou miliciano, né? Na verdade, e o miliciano acaba também se metendo no negócio de drogas, não é não, secretário? Exatamente. O miliciano hoje já faz acordo com uma determinada facção para não ser invadido pela maior facção criminosa ligada ao tráfico, e essa maior facção percebeu que, cobrando por serviço, ela aumentaria em muito o lucro dela, sem risco, porque para você traficar você tem que mandar um dinheiro para fora, receber a mercadoria, distribuir essa mercadoria sempre com risco. Para que eles precisam disso hoje? Para se fortalecer e manter o território, onde ele tem maiores lucros cobrando serviço. Daqui a pouco a gente vai falar do caso do inquérito da operação no Jacarezinho, onde 27 criminosos e um policial morreram nos confrontos, e ainda hoje também exclusiva a situação, o que foi apurado. Chegou-se a uma conclusão. Você vai saber hoje sobre o caso dos 3 meninos de Belford Roxo que sumiram da comunidade, como numa mágica, e até hoje a gente quer respostas que hoje virão aqui com o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, numa exclusiva, depois de 1 ano à frente de sua secretaria, prestando contas na Super Rádio Tupi. Programa Francisco Barbosa. Super Debate Tupi. Exclusivo. 11h38, chegou agora, bem-vinda, bem-vindo, este é o Super Debate Tupi, hoje recebendo o secretário de Polícia Civil do Rio, Alan Turnovski, que completa 1 ano à frente de sua pasta. Daqui a pouco vamos falar também com exclusividade aqui na Tupi sobre o caso dos 3 meninos de Belford Roxo, importantes revelações do secretário hoje a respeito desse caso, não perca daqui a pouquinho aqui na Tupi. Mas, secretário, antes disso, um assunto que foi uma polêmica, ainda né? É um assunto que continua quente, sobre os 27 criminosos e um policial que morreram na operação do Jacarezinho. Já dá para adiantar o resultado? Teve algum excesso, secretário? Conta para nós, por favor. Francisco, as investigações ainda estão em andamento, já na fase final, as últimas perícias sendo realizadas. E o que a gente pode garantir que está provado? Primeiro, todos os 27 mortos eram criminosos, traficantes, que além de participarem do tráfico, roubavam na parte de fora da comunidade. Roubavam casas, praticavam assaltos a carros, sequestravam na Zona Oeste pessoas que saíam do supermercado, da farmácia, praticavam homicídios, inclusive no túnel Noé Rosas, praticaram homicídios ali. Ou seja, está comprovado que os 27 mortos eram criminosos, que a cidade está mais segura sem eles. Segundo lugar, está comprovado que houve um intenso confronto naquela localidade. Num beco que a gente demorava 1 minuto para passar, a gente demorou 1h30. As imagens são claras, deles em Laje, deles enfrentando a polícia. Há também a prova de que antes da operação da Polícia Civil eles conseguiram enfrentar e evitar algumas operações dentro. Então eles já vinham nessa rotina de enfrentamento das polícias, inclusive com aquiescência e permissão da própria cadeia. Então, o que a gente tem das investigações até agora? Já está comprovado, Francisco, que não há hipótese de chacina no Jacarezinho. Essa hipótese está completamente descartada. Eventuais excessos praticados por policiais,
estão ainda sendo apurados, mas execução sumária também não houve. Então o que houve lá foi um confronto entre criminosos comandados por uma facção criminosa articulada e politizada, que enfrentaram a polícia achando que o Estado não conseguiria penetrar naquele território do qual eles acreditam dominar. Então houve sim a resistência, a polícia reagiu, cumpriu seu papel e eventual ponto específico de um abuso, de um excesso, não inviabiliza, não derruba a investigação de que lá realmente não houve qualquer tipo de chacina, e quem afirmou isso na época se precipitou. Programa Francisco Barbosa. Super Debate Tupi. Exclusivo. Antes de falarmos dos meninos de Belford Roxo e a revelação que o secretário vai fazer para a gente, secretário, não posso deixar de falar com o senhor sobre o furto de cabos no Rio de Janeiro, que esculhamba com a vida do cidadão no trem, no metrô, na iluminação pública, na telefonia como um todo. O que está sendo feito a respeito, secretário? O governador Cláudio Castro editou um decreto regulamentando a atividade dos ferro-velhos. Com isso, a Polícia Civil agora ela tem maior poder de fiscalização e de multa em cima dessa atividade. A gente não quer encerrar a atividade, mas a gente quer regularizar, e foi muito importante ele ter publicado esse decreto. Por outro lado, nós estamos com uma operação Caminho do Cobre, que a gente já está na segunda fase, que a gente vai desde o viciado que furta esses fios para revender nos ferros velhos, nas recicladoras, até as grandes empresas. Todas elas já foram fiscalizadas. Ontem mesmo tivemos 28 prisões nessa segunda fase, tivemos dezenas de prisões também na primeira fase, ou seja, a polícia está trabalhando forte nesse segmento. O que a gente tem que discutir, Barbosa, é até que ponto o crime sem violência ele tem que ficar sem punição pela nossa legislação. Porque, veja bem, uns até defendem a liberação da droga. Então a gente tem um viciado que, para manter seu vício, furta cabos da Supervia, cabos de hospitais, o portão da sua casa, e reiteradamente ele faz ele comete esse crime sem violência, exatamente porque ele não fica preso. Então existe uma legislação hoje, um entendimento de que esse tipo de crime ele não deve ser tratado com cadeia. Então a gente tem aqueles que defendem a liberação da droga, ele usa a droga. Aqueles que defendem que o crime sem violência não deve ser tratado pela polícia ou pelo encarceramento desse viciado. Ou seja, no fundo eles sustentam que não é tratado pela polícia. Mas na hora que vem o caos, na hora que esse furto sem violência começa a atingir todos os setores da sociedade, se cobra da polícia uma ação. Então nós temos hoje furtadores de bicicleta que são presos 28 vezes, furtadores de apartamentos que furtam na Zona Sul, reiteradamente não ficam presos por causa da legislação, e a pessoa tem chega na sua casa, tudo seu foi revirado, suas joias foram levadas, seus relógios foram levados, sua vida destruída, mas por ser sem violência, a pessoa fica solta. Então a gente tem que rediscutir até que ponto alguém usa droga, furta, deve ficar preso ou não. Porque senão a polícia vai ficar trabalhando, a legislação vai permitir que o juiz, vai exigir que o juiz solte, e a gente vai continuar nessa rotina. Então tem que se discutir sim. O crime de pequeno potencial ofensivo, aquele que atinge a sociedade. A gente fala muito de tolerância zero, que Nova York, tolerância zero, que levou uma tranquilidade. No Rio de Janeiro, no Brasil, a gente aplica exatamente ao contrário. Tolerância máxima com crime de pequeno potencial ofensivo sem violência. Então tem que ser rediscutido para que a gente tenha uma solução para esse tipo de delito. Secretário, agora para saber com o senhor, afinal de contas, o que aconteceu com os 3 meninos de Belford Roxo que sumiram? Barbosa, desde o início, a gente vinha com várias linhas, mas a principal sempre foi que o tráfico de drogas da localidade estaria envolvido nessas mortes. Primeira coisa que chamou a atenção para isso foi que os advogados eram ligados aos traficantes e estavam assistindo as famílias. No dia que as famílias foram na delegacia, houve uma queima de ônibus
Quando uma família vai pedir auxílio para buscar seus entes desaparecidos, vai queimar ônibus. Queimar ônibus é uma atitude também ligada ao tráfico de drogas, aos seus protestos. E a evolução da investigação foi descartando as outras linhas, e a gente conseguiu alguns depoimentos que indicavam que teria sido praticado pela quadrilha de traficantes do Castelar. Inclusive tinha o nome desse líder que teria pedido autorização de ir para dentro do sistema para efetuar esses homicídios. Houve a repercussão, a gente buscou os corpos, aumentamos o número de operações e sempre na linha de que enquanto não entregasse os corpos das crianças, a gente não pararia, a gente colocaria toda a nossa estrutura para lá. Muito bem. No passado recente foi liberada uma liderança, uma chefia dessa organização criminosa. E as informações que a gente tem hoje, dentro das investigações, é que a liderança do Castelar foi chamada num outro complexo, no Complexo da Penha, e lá foi morta por ter exatamente cometido os homicídios das 3 crianças. Então hoje o principal líder da Castelar à época que autorizou esse homicídio estaria morto, determinado por essa chefia que saiu recentemente da cadeia. Então hoje a gente tem traficantes da mesma facção que esquarteja uma mulher na Penha, que enfrenta a polícia no Jacarezinho e que mata crianças em Belfor Roxo. Então essa organização criminosa que enfrenta o Estado, que não tem mais limites éticos, mesmo no crime, se é que um dia existiu limite, hoje se perdeu completamente esses limites, é a que enfrenta o Estado e pratica essas atrocidades. Então a Polícia Civil está para concluir o inquérito nesse sentido e a gente vai continuar sempre dando resposta, cumprindo o nosso papel, mesmo que no pós-operação a gente tenha todas as dificuldades de justificar ter cumprido a lei. Mas a gente não vai parar, a gente não vai deixar que essa facção criminosa enfrente o Estado, seja através da articulação em mídias sociais, seja por políticos que querem até fazer memorial deles. Secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, parabéns pelo ano à frente da sua secretaria. Mais sucesso no combate à criminalidade do Rio e muito obrigado pela sua presença aí no meio dos seus dias que são tão exigentes. Parabéns, secretário. Eu que agradeço, Barbosa, pela oportunidade e reitero aqui o compromisso do governo Cláudio Castro em combater todos os tipos de criminalidade. Forte abraço. Outro, secretário Alan Turnovski, que vai estar sempre aqui na Tupi conosco, sempre que quiser ou você precisar de informações para prestar contas de uma pasta que é delicada, que é importante e que tem demonstrado resultados fantásticos, principalmente em relação ao combate à milícia, esse mal, esse flagelo que nos assola no Rio de Janeiro. Obrigado, secretário, um bom dia, vá com Deus, mais sucesso. Obrigado, Yuri, da assessoria aqui que nos trouxe o secretário com exclusividade na Tupi. Super Debate Tupi, exclusivo.